Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Como vocês estão? Muita saudade no coração por essa ausência, por esse intervalo longo, né, das nossas aulas. Mas mesmo assim, eu penso que todos nós professores, bem como a direção e todos os demais funcionários, estamos aguardando o término desse isolamento para voltarmos à convivência, para contarmos das novidades, para as nossas aulas serem um pouco mais dinâmicas no sentido do contato, do sorriso, né, das graças, enfim. Mas gostaria que vocês soubessem que todos nós estamos torcendo mesmo e ao mesmo tempo agradecidos a Deus por estarmos superando essas dificuldades que nos foram impostas. Desejamos também que as suas famílias estejam bem e que possamos estar juntos, né? Convictos de que o isolamento, em princípio, é um bom remédio, pelo menos por enquanto, para que não se agrave mais essa pandemia, para que famílias não sejam dizimadas. Portanto, o nosso desejo é que vocês permaneçam fiéis às recomendações médicas. A higiene precisa estar em dia, beleza? Lavar as mãos, álcool em gel, ou mesmo álcool líquido, que nós utilizamos caso a gente saia e precise de asepsia. Então, se guardem, né? Nós precisamos estar juntos em breve, ok? Em breve. Hoje nós vamos falar sobre política e, para tanto, módulo 8 do livro 2, né, Filosofia Antiga, a política em Aristóteles. Como eu disse anteriormente, Aristóteles é um pensador muito complexo, né? E eu penso que ele fazendo parte, né, as suas literaturas fazendo parte do nosso compêndio didático, do material didático, de uma, vamos dizer assim, de um valor inigualável, porque certamente cai no Enem as questões sobre a filosofia aristotélica. E hoje nós vamos pensar política, beleza? Bom, a política, volto a dizer, livro 2, módulo 8, ok? Política em Aristóteles. A política, filosoficamente falando, em Aristóteles, sempre assim em Aristóteles, ela tem por objetivo pensar a felicidade humana, ok? Essa é a ideia de política segundo a filosofia. E a política, como campo de conhecimento, ela se divide em dois outros campos, né? Ética, né, que se preocupa basicamente com a felicidade individual do homem na cidade-estado, ou na polis, e na política, né, que, propriamente dita, é aquela que vai se preocupar com a felicidade coletiva. Então, enquanto a ética se preocupa com a felicidade individual de cada pessoa, e vocês vão perceber de cada homem, porque existia essa dificuldade de inclusão das mulheres na filosofia antiga, né, para qualquer discussão, para qualquer debate, para qualquer referência. Então, a ética está preocupada com a felicidade individual do homem na cidade-estado ou na polis, e a política, que é o segundo elemento desse campo de conhecimento político, né, que vai cuidar da felicidade coletiva, ok? Então a política ela vai se situar no âmbito de uma filosofia que pensa a prática, ok? É aquela prática que vai, através das suas ações, buscar um conhecimento de relações, ou como essas relações acontecem a partir das ações implementadas nessas relações, ok? Então, em princípio, seria isso.
Agora, eu queria que vocês tomassem conta de... Eu transliterei um texto do livro A Política de Aristóteles, para que vocês pudessem ver como é que ele pensava a ideia de política. Então, ele diz assim, ó, aspas, vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem. Isto porque todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhes parece um bem. Ora, se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas é que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa, este que tem mais que todas, e este objetivo visa ao objetivo mais importante de todos os bens. Ela se chama cidade, e é a comunidade política estabelecida dentro dessa visão aristotélica. Então, vou melhorar aqui. É porque ler ipsis literis, o que o filósofo escreveu, sem dar direção, é meio complicado. Então, vamos pensar aqui. Ele diz o seguinte: todo homem busca um bem pelas suas ações, ok? Mas existe um bem maior. Qual é o bem maior? O bem maior para Aristóteles é a cidade. Por quê? Porque se nessa cidade há as relações éticas acontecendo e a ética busca a felicidade individual de cada homem, a política vai buscar a felicidade coletiva. Então, se cada homem busca a felicidade e a política busca a felicidade coletiva, a cidade é o bem maior dessa política. Porque nela não haverá qualquer possibilidade de felicidade que não envolva todos que nessa cidade habitam e não envolva todo aquele individualmente que busca, através das suas ações éticas, né, alcançar essa felicidade que tanto deseja. Tá legal? Então, essa é a tradução dessa ideia política de Aristóteles. Agora, para ele, a política é tudo que se relaciona à busca de ações para o bem-estar. Política é tudo aquilo que se relaciona à busca de ações para o bem-estar, tanto individual quanto coletivo. Beleza? Entendido? Então, por que então Aristóteles apresenta esse conceito de política? Por quê? Porque ele funda sua teoria em uma ideia de natureza social humana. Quer dizer, para ele, o homem é levado às mais diversas formações humanas. Formações aqui não tem a ver diretamente com ação profissional, tem a ver com formação de consciência. Ok? Então, é importante então entender na filosofia aristotélica que se o homem está sujeito a diversas formações, ele não propõe um modelo ideal político ou de ação humana. Qual é o modelo ideal? Não, como propôs Platão. Mas ele propõe um modo ideal de lidar com a política através do entendimento que se tem sobre ela. E qual é o entendimento que se tem sobre a política, segundo Aristóteles? É a coletividade. A relevância da ideia de política em Aristóteles é a coletividade. É muito importante isso, a coletividade, ok? Por exemplo, para Platão, a política está referenciada com a ideia de felicidade humana. E para Platão, essa é obrigada a ser atingida em meio a uma coletividade. Então, o sujeito, numa coletividade, ele busca a felicidade e essa é obrigada a ser manifesta na comunidade, independentemente da comunidade. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, a busca dessa felicidade vem pela ação ética, que é aquela que visa o bem e a felicidade de cada um, e que para ela ser
relevante e completada como felicidade, ela precisa dar vazão às relações. E essas relações são chamadas por Aristóteles de relações políticas. Ok? E a política em si é aquela que vai produzir, através dessa felicidade de cada um, a felicidade do todo. Ok? Então ela precisa acontecer não em meio, mas na relação que cada um vai estabelecer com o outro, para que todos dessa comunidade cheguem à felicidade. Então, como eu já havia dito antes, a filosofia se desdobra sempre, ok? Platão foi o mestre de Aristóteles, Aristóteles pega esse pensamento de Platão e o desdobra, né? E o amplia, e traz uma ideia um pouco mais sensata, né? Sobre política. Agora, todos os dois falam da natureza humana, né? Então vamos ver sobre natureza humana. Para Aristóteles, ética, política e felicidade estão interligadas. Elas nunca vão se manifestar separadamente. Elas estão interligadas. Ética, política e felicidade. Por quê? Porque a felicidade ela se apresenta como um objeto da ética e da política. Repetindo, a ética visa a felicidade de cada um individualmente e a política visa a felicidade coletiva. Então, a felicidade, a política e a ética estão interligadas. Em relação à natureza humana, é válido dizer que Aristóteles disse uma frase que até hoje alguns não entendem e outros entendem, né? Mas ele disse uma frase interessante, ele disse assim: o homem é um animal político. E por que ele disse isso, em princípio? Né? O homem é um zoom logon politikon, né? Ou zoom logon politikon. Quer dizer, um animal racional de natureza política. Mas por que ele disse isso? Porque para ele, jamais o homem pode viver fora da comunidade e alcançar felicidade. Por ele ser um animal político, a política é parte da conjugação humana, quer dizer, é uma propriedade humana. Então não é como o homem viver fora da cidade, ok? Porque se ele viver fora da cidade, ele vai ser um animal que nunca poderá ter as suas propriedades manifestas, e por elas não serem manifestas, ele nunca vai ser uma pessoa feliz, ok? Então ele precisa ter essa relação com o outro, ele precisa viver em coletividade, em comunidade, para que essa política, essa manifestação pela busca da felicidade pessoal e coletiva se manifeste, beleza? Então, a política aristotélica está vinculada diretamente à comunidade. Ela, então, a política, é essencialmente unida à moral. E por que ela é unida à moral? Porque o fim último do Estado, dessa política, o fim último é a virtude. Pô, professor, explica aí, a virtude. Vamos lá, porque é muito pouco tempo para uma aula tão complexa como essa, mas a gente vai entender. É a virtude. E por quê? Porque a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para a virtude se manifestar sempre há de se evidenciar nas relações, ok? As virtudes se manifestam nas relações, a ética vai se manifestar nas relações, a política vai se manifestar nas relações, e tudo isso sempre acontecerá em coletividade, na comunidade, beleza? Ok? Então a gente já tem, ética, política, virtude e moral, ok? A ideia de moral aqui em Aristóteles não é a ideia de moral hoje que se baseia numa cultura, como eu disse para vocês, né? De onde vem as crenças, né? Costumes, hábitos, nada disso. Aqui a ideia de moral é exatamente essa relação
uníssona, desculpe o termo, né? Uma relação uniforme, eu acho que o termo é melhor, uniforme entre as pessoas que pertencem a essa comunidade, a essa coletividade, onde as virtudes são manifestas, a partir de uma ação ética, para que se manifeste as obrigações políticas, ok? Beleza? Então vamos lá, continuando. A ideia de cidade para Aristóteles, ela é definida como a reunião de todo um conjunto de pessoas em torno de um objetivo comum. Então, o que é cidade para Aristóteles? É a reunião de todo um conjunto de pessoas em torno de um objetivo comum. Ou seja, se o homem, em determinado tempo, se afastar do ideal de cidade, como sua comunidade, e a vir como apenas o lugar onde ele reside, ele sempre deverá ser lembrado do significado que essa formação social tem na sua originalidade. Essa é a ideia para ele. Então, numa cidade, as pessoas não podem perder, para Aristóteles, a base das suas relações comunitárias, e se porventura ele se desligar de todas as necessidades que ele tem de manifestar ética, virtudes, para o bem comum de todos, ele deve ser lembrado do significado de cidade e do ideal original da formação social. Ok? E por que estou dizendo isso? Porque se a cidade é o conjunto de pessoas, e se todas as pessoas agem para o bem, deve-se então cada um assumir que toda a cidade busca o bem para todos. Toda a cidade vai buscar o bem para todos. Então, entende-se que a vida na cidade não é apenas uma reunião das buscas humanas, mas como estrutura social, todos buscam o que é principal para essa cidade, que é a felicidade comunitária. Ok? Beleza? Tudo bem? Não pode esquecer desses conceitos aristotélicos, tá legal? Para ele, a cidade pode ser pensada de forma gradual, né? Para Aristóteles, por exemplo. Para ele, uma cidade pode começar pelas uniões civis mais simples, né? E depois se desdobrarem nessas uniões em grandes comunidades. Né? Então, para ele, a comunidade, por exemplo, uma união bem simples seria a família. E essa família surgiria advindo ou por causa do desejo da perpetuação e completação mútua. E através desse desejo de perpetuação e completação mútua, vai gerando um povoado. E esse povoado, ele começa a se desenhar, aspas, politicamente, configurando elementos na sua própria administração. Reis, né? Um exemplo, segundo o exemplo do Aristóteles. E por que isso deve acontecer? Graças às relações do conjunto de patriarcas. Por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande pela política mongolês, né? À época, né? Um dos grandes líderes que eu admiro é Gengis Khan. E ele surge como líder numa aldeia a partir da eleição que a própria comunidade estabelece. Né? Ele não faz imposições, então ele é elevado à condição de líder pela própria comunidade onde ele está assentado. Então, para ele, essas relações vão, através do conjunto de patriarcas, vão gerando a figura do rei, por exemplo. E em seguida, a reunião desses diversos povoados pode se desdobrar e constituir o que se denomina cidade. Isso na visão do Aristóteles. Ok? Então, sendo um homem um animal político, isso é, possuidor de fala, com capacidade de distinguir entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, esse homem pode ser
em potencial e na comunidade, o mais perfeito de todos os seres. Mas fora dela, foi o que eu disse anteriormente, ele pode ser o pior das bestas feras a usar a sua razão para satisfazer a sua gula ou pelo menos para manifestar incontinência sexual. Ok? Então, o ser humano ele só pode ser considerado alguém ético, politicamente virtuoso, se ele viver em comunidade, porque ele é um animal na sua própria essencialidade, na sua própria conjugação humana, político, beleza? A vida, segundo Aristóteles, desse homem em comunidade é o ponto inicial para se construir o que Aristóteles chama de vida justa, ok? Vida justa. Então, a vida justa de um homem, né, ela é justificada, desculpe, pelas suas relações éticas, para o bem comum da coletividade, através das manifestações e ações virtuosas. Beleza? Bom, segundo Aristóteles ainda, a soberania que pode ocorrer em uma comunidade, ela pode ser exercida de três maneiras, ou por três maneiras, né? Aí a gente vem já em Aristóteles um ensaio, na sua grande obra política, um grande ensaio das grandes manifestações governamentais, ok? E depois a gente vai entender a diferença entre governo e Estado, que são coisas completamente diferentes, dentro de uma visão cientificamente política, tá? Dentro das ciências políticas, governo é uma coisa, Estado é outra. Mas em Aristóteles, ele começa já a fazer esses ensaios na sua filosofia. Então, para ele, a soberania em uma cidade ela pode ser exercida por três maneiras, né? Por uma pessoa só, por poucas pessoas ou por muitas pessoas, né? E aí, a partir daí, né? A partir daí, é meio complicado assim, pode haver algumas coisas que ficam a desejar em relação a essa ideia do exercício da soberania, né? Para ele, eu vou explicar isso mais adiante, para ele, para que haja uma relação política, e a relação política é aquela que deve ser virtuosa, a partir do pressuposto ético, para que todos sejam felizes, não há importância quanto ao número de pessoas que irá governar, mas como essa ou essas pessoas governarão. E por que estou dizendo isso? Porque Aristóteles, em sua obra, demonstra uma preocupação com o corpo social, né? Ele não está preocupado com o governante, né? Nem com o rei, nem com o modelo de governabilidade. Ele está preocupado com o corpo social. Então, deve-se entender na filosofia aristotélica que a sua própria filosofia ela organiza as formas de governo considerando a possibilidade também, não só de sucesso, mas de desvio ou de degeneração. Quer dizer, se o governo for de segundo Aristóteles, que pode ser por uma pessoa, por algumas pessoas ou por muitas pessoas. Então vamos lá, desdobrar isso. Se for por uma pessoa, Aristóteles entende que essa pessoa será vista pela comunidade como uma pessoa nobre, né? E uma pessoa nobre, ela vai se abdicar de alguns interesses, de algumas preferências pessoais. E por que ela vai abdicar desses interesses e dessas preferências pessoais? Vai abdicar em prol da comunidade. No entanto, Aristóteles chama a atenção na sua filosofia que mesmo sendo uma pessoa que se abstenha dessas preferências e desses desejos pessoais, ela fica vulnerável à corrupção. Ela fica muito vulnerável, porque ela vai ter possibilidades que o poder vai outorgar, que pode de alguma forma seduzi-la, né? Essas possibilidades podem seduzi-la. E aí ela fica vulnerável
a essa sedução que fatalmente a levaria a um estado corrupto. O mesmo processo, segundo ele, vale para o governo de poucas pessoas. Esse governo de poucas pessoas, Aristóteles chama de aristocracia, né? É quando os poucos pensam por muitos. E aí também a corrupção pode se estabelecer. E por que pode se estabelecer? Porque são poucas pessoas pensando por muitos. No entanto, a ideia de necessidade, por exemplo, ela vai estar variável em uma condição mínima de entendimento desses poucos que governam. E por que estou dizendo isso? Porque eles vão estar separados da comunidade em si e irão decidir sem ouvir, ou sem entender, talvez, ou sem conhecer, né, as condições, aspas, das mais básicas, desculpe a redundância, das mais básicas que essas pessoas podem apresentar enquanto membros dessa comunidade. Então ele diz que isso também pode estabelecer uma condição corrupta, né? A aristocracia sob o governo, diferente de Platão, né? Platão, ele apoiava a ideia dos filósofos, dos sábios serem os governantes, né? A ideia da aristocracia governar por serem pessoas com um entendimento muito maior do que o entendimento dos demais membros da comunidade. Tanto é que ele divide a comunidade, né, em artesãos, em guerreiros e sábios, né? Platão divide a comunidade assim. Mas Aristóteles não, ele vê a comunidade como um todo. Então, para ele, a democracia estaria longe de ser um governo ideal. Ele não trabalha com a ideia de ideal. Estaria longe de ser um governo ideal no sentido de um governo que pudesse atender às demandas da própria comunidade, né, ou de um governo perfeito. Contudo, a degeneração, segundo Aristóteles, seria menos nociva. Ok? Então é muito importante a gente guardar isso. Então é preciso entender que o que torna um governo bom ou ruim, assim como uma pessoa ética ou aética, alguns colegas chamam de antiética, mas é a mesma coisa, é sempre aquele que tenta ser justo e correto com a coletividade. E o que torna um governo ruim e mau e aético é aquele que sempre tenta ser ou busca ser injusto e incorreto com a comunidade. Então vamos lá. O que torna um governo bom e ético é todo aquele governo que tenta ser justo e correto com a coletividade. O que torna um governo ruim e aético ou antiético é aquele que sempre tenta buscar a injustiça, né, e ser incorreto nas suas ações em relação à coletividade. Beleza? Continuando. Aí a gente vai entrar agora no campo da ética. Vamos pensar o que seja ética para Aristóteles, né? Ética para Aristóteles está fundada no contexto social, sempre, sempre. Ou seja, se ela é a expressão de felicidade produzida pelo ser, essa ética não produz felicidade fora da coletividade. Beleza? É muito importante. Então, a ética para Aristóteles vai estar sempre fundada no contexto social. Então, para ele, é impossível separar ética de política. Então, guardem isso, cai sempre no Enem. Ética e política, para Aristóteles, não se separam. E por quê? Pois o efeito político na cidade é uma soma de comportamentos éticos, humanos, fornecidos como medida dos seus cidadãos a partir das suas ações virtuosas. Para ele, diante das múltiplas buscas humanas, né, que tenta impor uma determinada vida melhor, jamais seria algo ou um instrumento que resolveria a questão ética. Ok? Então, se eu vivo numa comunidade e eu busco um bem para mim, eu não estou sendo ético. Isso para Aristóteles. Ok? Não estou sendo ético. Jamais eu vou conseguir alcançar
a felicidade ou resolveria um problema ético ou de relações se eu buscar alguma coisa muito pessoal, alguma coisa que só diz respeito a mim, ok? Então só se resolve qualquer questão ou qualquer elemento, ou qualquer relação que está diretamente ligada à ética no telos, né? No telos, no N-O, telos, significa no fim das ações. E por quê? Porque as conquistas que cada ser terá devem ser sempre partilhadas por todos. Essa é a visão, volto a dizer, a visão de felicidade para Aristóteles, dentro do campo do conhecimento da política. Ok? Então, eu não posso buscar um bem pessoal só para mim e eu não partilhar esse bem com a coletividade, tá? Então, a ideia ética está sempre relacionada com o social. Mas aí surge uma pergunta, né? Surge uma pergunta. Como então devo buscar a felicidade, professor? Se eu sou um indivíduo, sou alguém com vida e vontade própria, né? Como é que eu vou buscar a felicidade para mim, se essa felicidade tem que ser correspondida aos outros? Bem, vou responder, porque nós estamos usando a filosofia aristotélica dentro da visão de Aristóteles, tá? Para Aristóteles, a razão é responsável pela busca da virtude. E a virtude seria a capacidade de fazer algo com excelência. E a ética, uma sabedoria prática. Então, para ele, o homem muda suas ações, podendo chegar à excelência pelas virtudes, que ele chama de virtudes dianoéticas. Poxa, professor, o que é, o que significa virtude dianoética? Simples. São as virtudes que exigem uma prática com excelência. Então vamos melhorar isso. Tudo aquilo que eu faço com excelência, eu trago a reboque a satisfação. Vou dar um exemplo simples. Você vai fazer uma redação. E aí a professora, né, as nossas queridas professoras de redação aí, a gente tem a Paulinha, a gente tem Nilcé, a gente tem a Bia, né, são as que eu conheço, e elas vão olhar sua redação e vão lá, caraca, excelente. Isso traz uma satisfação para você. E por quê? Porque você fez algo com excelência. Ok? Então, você usou a virtude da escrita, do conhecimento, da coerência, da oratória, do discurso lógico e produziu um texto com excelência. Automaticamente, você fica feliz por conta da satisfação que você tem do resultado. Ok? Então, a felicidade para Aristóteles é por fazer, por virtude, algo com excelência. Isso é felicidade. Ok? Para ele, se não pode haver impedimento de algo cair, né? Como não pode haver impedimento de algo cair quando você jogar para o alto, assim ninguém poderá alterar a virtude que você tem na sua conjugalidade entre ética e prática social, né, através das relações virtuosas. Ninguém poderá alterar essa virtude que você foi nela educado ou educada e que se tornou um hábito em você, né, e ninguém vai poder alterá-la. Ninguém vai poder alterá-la. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho essas coisas assim, mas não se preocupe. Então, assim, eu tenho umas coisas assim comigo muito estranhas, né? Por exemplo, se eu jogar um papel, né, uma bolinha de papel, eu estou dando aula, ou escrevendo, se eu jogar uma bolinha de papel assim, para tentar acertar a lixeira, e não conseguir acertar, eu vou na mesma hora
pego no chão e jogo na lixeira. Eu acho que vocês já devem ter visto isso no primeiro, no segundo ano, no terceiro, na primeira, segunda ou terceira série, né? Eu jogo, não consigo, vou lá e pego, ok? Então assim, ninguém vai mudar isso em mim. É um hábito que eu tenho, que se tornou uma virtude, de não sujar o ambiente. Tá legal? É nesse sentido que ele está dizendo. A felicidade para ele é sempre aquela que vai se manifestar pelo fazer. Fazer como? Com excelência. Ok? Você tem essa virtude que é, na verdade, a capacidade de fazer algo com excelência. Então a virtude vai produzir em você um fazimento de coisas com excelência. Isso vai produzir felicidade. Foi o exemplo que eu dei da redação. Ok? Então, para Aristóteles, a prática virtuosa sendo usada em qualquer atividade não pode ser exagerada. Uma outra coisa que a gente precisa entender. É importante isso. A prática virtuosa, isso é muito importante para os dias de hoje, inclusive. A prática virtuosa que vai produzir a excelência, e essa excelência vai te tornar uma pessoa feliz, ela não pode ser exagerada e nem pode ser carente, porque isso vai produzir dano a você. Então, por exemplo, uma alimentação exagerada, ela pode matar, assim como pode matar uma dieta com muitas restrições. Então, nada exagerado. A ideia de virtude para Aristóteles, que se manifestará pelas ações éticas, é aquela que acha sempre o meio termo nas ações práticas do dia a dia. Ok? A ideia do equilíbrio. Nada de mais, nada de menos. Sempre no equilíbrio. Tá legal? A gente chama de mediana nas ações éticas em relação a tudo aquilo que a gente tem que produzir politicamente numa comunidade. Ok? Nada de mais, nada de menos. Tudo, segundo Aristóteles, com meio termo. É a expressão que ele usa. Outra coisa também importante para Aristóteles é a coragem. Isso tudo está no mundo político, tá? No campo político de Aristóteles. A coragem. Então, para ele, um soldado, por exemplo, é o exemplo que eu estou usando do material didático de vocês. Se ele dispara na frente dos outros, ele é inconsequente, né? Por exemplo, está todo mundo em forma, existe uma ordem para ser cumprida, e ele, para aparecer, quer fazer tudo na frente dos outros sem respeitar as determinações, ok? Então ele está sendo inconsequente. E se ele fugir da batalha, ele está sendo covarde. Então qual é o homem corajoso? O homem corajoso é aquele que sabe exatamente a hora que deve agir, ok? Ele não é inconsequente, nem é um covarde. Ele sabe exatamente o ponto exato da ação, ok? Um outro exemplo que Aristóteles também chama dentro do mundo político, além da coragem, é a docilidade no tratamento. Então ele diz que uma pessoa ser dócil exageradamente corre o risco de ser interpretada como uma pessoa falsa. E quando essa pessoa não é dócil, também corre o risco de ser chamado de grosseiro. Então, tudo dentro do equilíbrio, tá legal? Tudo dentro do meio termo. Então, para Aristóteles, o homem virtuoso é aquele que tenta sucessivamente sê-lo. Ou seja, para Aristóteles, o homem nunca alcança a perfeição. E ele vai, enquanto existir em comunidade, vai buscar sempre ser virtuoso. Tá legal? Bom, para terminar, o que a gente entende? Que diante de todas essas considerações feitas por Aristóteles, essa busca, buscar sempre, né? Essa busca não pode também ser uma busca cega, irracional, inconsequente, incoerente, indisciplinada. Por exemplo, eu tenho uma amizade com muitos colegas, né?
inclusive com muitos colegas da direção, porque eu comecei junto com o Jojo, junto com o Pierre, logo assim na primeira escola. A gente tinha muito poucas turmas, eram 3 ou 4 turmas, eu comecei a trabalhar com eles. Então eu penso que as minhas relações com o Jojo, com o Pierre, com a Márcia veio um pouquinho depois, eu acho, não sei se a Márcia veio logo, eu acho que a Márcia veio, não sei bem, eu sei que eu cheguei lá junto com a Carla, a professora Carla Quest, que é a coordenadora, aliás, a diretora lá de São João de Meriti, foi ela que me fez o convite. Então nós chegamos juntos e começamos a trabalhar na época o Futuro VIP, depois virou Força Máxima, a gente trabalhou com esses queridos todos, mas isso não me dá a liberdade, preste bem atenção, de ser inconveniente com eles, ok? Eles são os diretores, eles são os donos da marca, do colégio, eu sou o professor. Então, por mais que eu tenha começado com eles, né, com a direção, eu não posso ser inconveniente, incoerente, ok? Não posso nunca achar que pode haver ou possa haver confusão nas nossas relações, ok? E eu guardo isso com muito critério na minha vida. Então, eu não posso buscar as coisas cegamente, né? Eu só dei esse exemplo para vocês entenderem que eu não posso confundir as coisas. Então eu tenho que ser virtuoso, mas não posso buscar isso cegamente, ok? Então a minha tentativa de alcançar a virtuosidade deve primeiro alcançar a justa medida. E eu nunca devo esquecer que eu tenho que buscar a virtuosidade, mas sem me esquecer. Eu nunca devo me esquecer de me esquecer. Que é apenas uma oportunidade que eu tenho de chegar à felicidade. Ok? Porque se eu for virtuoso, eu chego à felicidade. Mas se eu for um buscador dessa virtuosidade de uma forma cega, sem raciocínio, sem prudência, sem coerência, de uma forma inconsequente, sem respeitar os limites, as demarcações que a própria existência, a própria sociedade estabelece, eu nunca vou ser um homem feliz. Eu vou buscar a virtuosidade e nunca vou alcançá-la, porque eu não estou buscando de uma forma equilibrada. Então a justa medida é que vai proporcionar a felicidade. Tá bom? É isso. Espero ter ajudado e mais uma vez relembrando que qualquer dúvida é só entrar lá, mandar um e-mail para mim, então mandar um zap e que eu vou estar sempre pronto para poder ajudá-los. No entanto, vocês vão ter aula com a professora Elaine e ela vai melhorar essa minha gravação aqui para que vocês possam ter um entendimento um pouco mais aclarado da filosofia política em Aristóteles, tá bom? Um grande beijo, espero ter ajudado, que Deus abençoe vocês, uma boa semana e se cuidem, tá bom? Um abraço, queridos.